Então, o assunto de hoje, tá? É potenciação, certo? Deixa eu ver se eu deixei o cadeadozinho aqui aberto. Deixei, se alguém chegar depois dá para entrar. Então, vamos pegar algumas questões não muito inocentes, de um assunto mais ou menos inocente, né? No sentido de não ser um assunto tão complicado, né? Para a gente trabalhar as propriedades e tal, certo? Umas questões bem lógicas. Então, a primeira diz o seguinte, ó. Quantos dígitos possui o número n igual a 8 elevado a 6, vezes 125 elevado a 7, vezes 4? Né? Como é que você vai proceder nesse negócio aí? Para você trabalhar isso aqui, você tem que relembrar a questão de potências de 10. Por exemplo, tá? Vou fazer aqui um exemplo. Essa caneta aqui está pequena, deixa eu aumentar aqui. Por exemplo, se você tiver 3 vezes 10 a terceira, né? Você sabe quantos dígitos isso aí tem? Quantos são? Vocês sabem? Quem diz aí? Tem 4, né? Por que tem 4? O Porque 3 e os 3 zeros. o 3 e os 3 é, exatamente. Isso aqui é 3 vezes 1000, né? Então, isso aqui não é novidade para vocês, né? Isso aqui vai ter 4 dígitos. Então, a ideia que eu vou pegar aí é exatamente a questão das potências de 10, certo? Eu vou pegar o máximo de potências de 10 que der para extrair desse número n aqui, tá? Então, esse n aí, primeiramente, né? E eu noto o seguinte, o dez, quando você fatora ele é 2 vezes 5, tá? Então, eu vou em busca de fatores 2 e vou em busca de fatores 5, para poder formar as potências de base 10. Então, aqui no caso n, eu vou pegar 8 elevado a 6, né? Vou repetir aqui, tá? 8 elevado a 6, vezes 125 elevado a 7, vezes 4, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. N é igual. Então, vai ficar 2 a terceira, que é 8, elevado a 6, né? O 125, quando você fatora, fica 5 a terceira, né? 5 a terceira, elevado a 7. E o quatro é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, certo? Por enquanto, você tem isso aí. Aí, agora, você vai trabalhar a propriedade de potenciação. Aqui, o que a propriedade diz? Quando eu tenho A elevado a M, e tem um parênteses assim, elevado a N, isso vai ficar A elevado a M vezes N, né? A gente multiplica os expoentes. Então, eu vou aplicar essa propriedade aqui e aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 6, caso 18, vezes 5 elevado a 3 vezes 7, que é 21, vezes 2 ao quadrado. Bom, ainda dá para fazer alguma coisa boa aqui. Aqui a gente vai usar outra propriedade nessa questão das bases iguais aqui, né? Aqui tem uma base 2, tem uma base 2 também. Então, o que eu vou fazer? Então, N é igual. Na multiplicação de potências mesma base, isso é outra propriedade, né? Quando eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, a regra diz que a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 18 mais 2, no caso, 2 elevado a 20, vezes 5 elevado a 21, né? Eu estou quase em vias de conseguir responder o meu problema. Eu já tenho só potências de base 2 e potências de base 5 aqui, né? Embora o 5 esteja elevado a 21, eu não vou conseguir agrupar aqui porque eu tenho 2 elevado a 20. Então, aqui nesse 5 elevado a 21, eu tenho que fazer uma quebra, tá? Isso aqui eu tenho que fazer uma quebra, certo? Já já essa quebra vai ficar mais evidente por que eu tenho que fazê-la. Então, N vai ser igual. Bom, 2 elevado a 20 vezes. Como aqui o expoente é 20, eu vou buscar deixar o mesmo expoente aqui para o 5, ó. 5 elevado a 20 vezes 5 elevado a 1. Por que essa quebra aqui ela é válida, né? Pela mesma propriedade aqui da multiplicação de potência mesma base. Se eu repetir a base e somar os expoentes, 20 mais 1 dá 21, né? Eu volto para cá para cima. Mas, professor, por que o senhor fez essa quebra aí mesmo? Que é o seguinte, agora, observa que aqui eu tenho o mesmo expoente, 20 e 20. Existe outra propriedade que diz o seguinte, se eu tenho bases diferentes,
embora eu tenha bases diferentes, eu tenha o mesmo expoente, eu posso agrupar isso aqui num parêntese só, colocar o expoente aqui fora, e aqui eu coloco as bases multiplicadas, né? A vezes B. Então, eu posso fazer isso aqui, no caso do 2 e do 5, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 5 elevado a 20, né? Vezes 5 elevado a 1, né? No caso é 5. Então, esse número n aqui, ele vai se escrever da seguinte maneira: 5 vezes. Aqui, ó, 2 vezes 5 é 10, né? Aí vai ficar 10 elevado a 20, ó. 10 elevado a 20. Pronto. Então, com isso, a gente responde o problema. O n vai ter quantos dígitos? Hã? O n tem quantos dígitos, então? Quem que sabe? Bora? 21. 21, exatamente. Porque, observa, o 10 à terceira, esse 3 vai indicar a quantidade de zeros. E aqui você vai ter o 3 multiplicando 1, então vai ter esse dígito aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho 5 vezes 10 elevado a 20, eu vou ter 20 zeros, né? Mais o 5, né? Então, esse aqui indica que eu vou ter 20 zeros mais o dígito 5. Portanto, eu tenho quantos dígitos? Portanto, N tem ou possui, tanto faz, tem 21 algarismos. Então, para você fazer esse problema aqui, tudo gira em torno da ideia de determinar a máxima potência de 10, que está dentro desse N aqui, tá? A maior potência de 10 está dentro do N e esse 10 elevado a 20. Eu vou deixar um exemplo para vocês pensarem, tá? Então, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês tentarem fazer depois, sozinhos aí no recanto de vocês, tá? Depois vocês me mostram as contas quando vocês fizerem. Então, suponha que o N é isso aqui, tá? Eu vou botar aqui 8 elevado a 16 vezes 125 elevado a 40, tá? E a pergunta é a mesma, tá? Quantos dígitos esse N aí possui? Então, esse aqui vocês vão fazer. Façam. Certo? Esse aí vocês fazem como exemplo, ok? Alguma dúvida aí? Posso passar adiante? Tranquilo? Tá tranquilo, Jonathan. Ok, então a ideia é você aplicar a propriedade de potência, certo? Você usar as propriedades. Vamos para a próxima. Deixei bastante espaço. Que bom. Vamos lá. Segunda. Um cubo perfeito... Peraí, professor. Diga. Isso aqui, não se O preocupe. número que o senhor passa o exemplo. Mas não precisa se copiar não, porque eu vou mandar isso aqui para vocês sim. por PDF. Eu vou converter em PDF, aí eu mando para vocês com as anotações, com tudo, certo? Não precisa para ficar se preocupando em copiar tudo, não. Tá certo. Tá certo? Eu vou passar isso aqui para vocês. Bom, a segunda é o seguinte: um cubo perfeito é um número que pode ser escrito na forma A à terceira, onde A é um número natural. Assim, os números 8, 27, 64 são exemplos de cubos perfeitos. Por quê, ó? Porque se tu tomar o 8, pode reescrever ele como 2 à terceira, né? O 27, 3 à terceira. E o 64, 4 à terceira também, tá? Então, o 8, o 27 e o 64, eles são cubos perfeitos. Item A. Encontre o maior cubo perfeito menor do que 1000. E aí, alguém já sabe? E aí? Qual é? É fácil. Vai colocando números aí. Se tu colocar 10 à terceira, vai dar quanto? 1000, né? Não pode, tem que ser menor do que 1000. Então, qual vai ser? Segue a dica. Olha a dica, atenção. A dica é... Aí a dica. É 9? 9 à terceira. Né? Não é não? Porque se tu pegar 10 à terceira, vai dar 1000, né? Ele não quer, ele quer que seja cubo perfeito, mas seja menor do que 1000. E encontre o maior, né? O maior deles. Esses aqui são cubos perfeitos menores do que 1000, mas o maior deles não está aqui, né? O maior deles não é 64. O maior deles é 9 à terceira, né? Isso aqui é 9 vezes 9 vezes 9. Aqui dá 81 vezes 9.
Então, isso aqui dá 729. É esse rapaz aqui, ó. Ele é o maior cubo perfeito, menor do que 1000. Certo? É isso aí. Vamos aqui para B. A B demora um pouquinho mais. Mostre que se Mn são cubos perfeitos, então M vezes N também é um cubo perfeito. Qual é a hipótese? Se o M e o N são cubos perfeitos, então, existem, né? Sabemos que existem naturais, digamos assim, naturais, que eu posso chamar de A e B, tá? A e B, esse B aqui tá parecendo um 6, mas enfim, A e B. Tais que, então vamos lá, estou escrevendo aqui a hipótese, ó, que é a hipótese. Mostra que se M e N são cubos perfeitos, então eu vou dizer que o M é esse certo A terceiro aqui, tá? O M é um cubo perfeito. E o B não. E o N é outro cubo perfeito. Então, N é igual a B a terceira. Então, recapitulando, ó. Se o M e o N são cubos perfeitos, tem que existir esses dois números A e B aqui. Tá que o M se escreve assim e o N se escreve assim. Olha os exemplos aqui de cima, ó. Quem seria o A aqui, ó? O 2, ó. 2 a terceira é 8. Então, o 8 é um cubo perfeito. Quem seria o B, no caso do 27? 3, ó. Porque 3 a terceira é 27. Certo? Então, tem que existir esses números A e B naturais, né? Que são as bases aqui, ó. Essa base e essa base aqui. Então, aqui o número que está do outro lado se escreve como cubo da base, né? E esse número aqui também, tá? Daí, o que que acontece? Daí, o que que vai acontecer quando eu multiplicar M por N? M vezes N vai ser igual a A terceira vezes B a terceira. Mas aí, recapitulando a propriedade que a gente fez na questão 1, que a gente usou na questão 1, né, do expoente igual aqui, ó, quando eu tenho o mesmo expoente, eu posso colocar tudo aqui entre parênteses, né? Então, eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Então, como é que vai ficar? Vamos lá. Então, aqui vai ficar A vezes B, tudo isso aqui é elevado a 3, pronto. Então, está provado, portanto, o M vezes N é um cubo perfeito. Ó, porque ele é A vezes B, tudo elevado a 3. E se A e B são naturais, obviamente que A vezes B também é natural. Se eu pegar um número natural e multiplicar por um número natural, o produto é natural, certo? Então, portanto, M vezes N é um cubo perfeito. Cubo perfeito. Certo? Então, a ideia, mais uma vez, é você utilizar a propriedade de potência, certo? Para provar o que ele pede. O exemplo que vocês vão fazer é o seguinte. Prove que se A, não, eu vou botar assim mesmo, se M e N são potências quintas, então M vezes N também é. Também. É uma potência quinta, A elevado a 5, por exemplo, tá? Então, você vai seguir basicamente a mesma ideia que eu fiz aqui, certo? Mostrar que eles são potências quintas. Vamos lá, vamos para frente. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, tá? Terceira. Encontre o dígito das unidades do número 7 elevado a 2020. Bom, esse tipo de questão aí, é claro que tu não vai calcular 7 elevado a 2020. Tu vai pegar o 7 e multiplicar 2020 vezes. Até porque os seus tataranetos ainda vão morrer e não vão conseguir fazer esse negócio, tá? Esse tipo de questão, você tem que observar padrões, né? Padrões de potências. Então, observa o seguinte, ó. Vamos observar aqui um padrão, tá? O 7 elevado a 1 termina em 7. Claro, porque é só 7, né? Termina em 7 até...
O 7 elevado a 2. Quanto é que dá? 49, né? Ele termina em quê? Tu vai observar isso aqui, ó. Ele termina em 9. O 7 elevado a 3, ele é 7 vezes 7 vezes 7. Então, ele vai ser 49 vezes 7. Fazendo uma conta rápida aqui, 7 vezes 9 é 63, vai 6. 7 vezes 4 é 28. 28 com 6 é 34, né? 343. Pronto. Ele termina em quê? Eu estou interessado só no final. O dígito das unidades é o último. Ele termina em 3. Quando você fizer o 7 elevado a 4, você vai fazer 7 à terceira vezes 7, né? O 7 à terceira dá 343. Vezes 7, quanto é que vai dar esse negócio aí? 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 4 é 28 com 2, 30, vai 3. 7 vezes 3, 21. 21 com 3, são 24. Pronto, 2.401. Olha em que ele termina. Em 1. A partir daqui, vai acontecer um ciclo de repetições. Que ciclo é esse? Observa o próximo. Se tu pegar o 7 elevado a 5, o que tu faz? Tu tem que fazer o 7 elevado a 4 vezes o 7. Então, tu tem que fazer o 2.401, que é o resultado. 2.401. Tu vai multiplicar isso aqui por 7, né? Então, vai ficar 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4 é 28, vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2 são 16. Então, dá 16.807. Observa só o último dígito, é 7, ó. O próximo que tu for fazer da lista, qual vai ser o dígito final? Vai ser 9. Porque tu vai pegar um número que termina em 7 e multiplicar por 7, né? Então, quando tu fizer 7 elevado a 6, tu vai pegar 7 elevado a 5 vezes 7. Aí tu vai pegar esse número aqui, que é 16.807, e vai multiplicar por 7. Não interessa o tamanho do número, eu estou interessado só aqui no final. O final, 7 vezes 7 é 49. O final vai ser 9, né? 9, né? Quando for para o próximo, o que vai acontecer? Tu vai pegar um número que termina em 9 e multiplicar por 7. Então, ele vai terminar em 3, né? Se você pegar o 7 elevado a 7, tu vai ter que pegar o 7 elevado a 6 e multiplicar por 7. Aí, tu vai pegar um númerozão grandão aqui, sabendo que esse númerozão grandão aqui termina em 9, ó. Termina em 9. E vai multiplicar ele por 7. Então, vai dar um númerozão grandão. 7 vezes 9 é 63. Então, isso aqui vai terminar em 3. E o próximo, o que tu acha? O 7 elevado a 8. Tu vai pegar o 7 elevado a 7, multiplicar por 7, pegar um númerozão grandão. Esse númerozão grandão aqui termina em 3. Tu vai multiplicar ele por 7. 7 vezes 3 é 21. Então, vai dar um númerozão grandão aqui que vai terminar em 1. Então, veja que tem um ciclo de repetições aqui nesse negócio, ó. Ó, o 7 elevado a 1 termina em 7. O 7 elevado a 2 termina em 9. O 7 elevado a 3 termina em 3. O 7 elevado a 4 termina em 1. Aí, depois, começa a repetir. O 7 elevado a 5 termina em 7. O 7 elevado a 6 termina em 9. O 7 elevado a 7 termina em 3. E o 7 elevado a 8 termina em 1. Então, o que é que eu vou fazer aí nesse negócio? Eu tenho 2020 no expoente, né? Então, eu tenho 7, né? Continua aqui. Eu tenho 7 elevado a 2020. O que é que eu vou fazer? Vamos pegar esse número aqui, vamos dividir ele por 4, 2020 por 4, certo? Então, vamos tomar o 2020 e dividir por 4 para ver o que acontece. Aqui dá 2020 dividido por 4. Então, assinala aqui, 4 vezes 5 é 20. Sobra nada, assinala o 2 baixo. 2 é pouco para dividir, você põe um 0 no quociente, assinala outro 0 aqui e baixa. Então, vai dar assim. 4 vezes 5, 20. E aqui é 0. Então, o que é que acontece aí? O que é essa divisão, né? O que está por trás dessa divisão aqui? Isso aqui quer dizer que vão aparecer 505 ciclos desse aqui, né? Cada um com quatro termos. 7, 9, 3, 1. Sempre nessa ordem, né? O interessante também é que essa ordem não muda. A ordem é sempre, ó, 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1.
Então, essa divisão te fornece aqui a quantidade de ciclos que vão aparecer, né? Onde vai ter um número com final 7, o outro com final 9, o outro final 3, final 1. Aí, de novo, 7, 9, 3, 1. E assim vai. Então, o último número do quinhentésimo quinto ciclo vai ser o quê, ó? 7, 9, 3, 1. Vai terminar em 1, ó. Vai ter que terminar no 1, perfeitamente. Ah, professor, se aqui desse resto 1, aí você ia para o próximo algarismo, que seria o quê? 7. Se desse resto 2, você pulava mais do 7, seria o quê? 9, tá? Então, isso aqui dá um número grandão, tá? Não sei quantos dígitos tem, mas o que eu sei é que o último dígito aqui da direita é 1, tá? É 1. Isso aqui é uma forma de você responder essa questão. Então, a resposta aqui, no caso, é 1. Vai ter um dígito, tá? Qual é a outra maneira, né? Bom, Professor, diga aí. Diga. pode explicar de novo De novo, vamos lá. essa parte aí do A divisão? 5 aí? A divisão? É, isso Pronto, aí. vamos lá. Tu É. vai pegar o expoente da potência, aqui, 2020, certo? Então, 2020, o que vai acontecer? Ó, se eu continuasse essa lista aqui, né? Do 7 elevado a 1 até o 7 elevado a 2020 tem quantas potências, ó? Vamos escrever, ó. 7 elevado a 1, vírgula. 7 elevado a 2, vírgula. 7 elevado a 3, vírgula. 7 elevado a 4, 7 elevado a 5, 7 elevado a 6, 7 elevado a 7, 7 elevado a 8, e assim vai até o 7 elevado a 2020. A gente quer saber o último dígito disso aqui, né? Quer saber o último dígito, vamos lá. Vamos fazer do outra cor aqui. Esse aqui, a gente viu que termina em 7. É 7 elevado a 1. Só tem um 7. Esse aqui termina em 9, que é 49. Esse aqui termina em 3, né? Esse aqui termina em 3, é o 343. Esse aqui termina em 1, né? Ó, 2401, termina em 1. Esse aqui termina em 7. Esse aqui termina em 9. Esse aqui termina em 3 de novo. Esse aqui vai terminar em 1. Então, assim vai, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que esse ciclo aqui, ele vai ficar se repetindo, esse ciclo 7, 9, 3, 1, dos finais dos números, tá? Dos finais. 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, e assim vai. Então, o que acontece? Do 7 elevado a 1 até o 7 elevado a 2020, tu tem quantas potências? Tu tem 2020 potências, né? Se tu tem 2020 potências, então tu tem 2020 números aí. Então, o que eu vou fazer? E todos esses números aqui, ou eles vão terminar em 7, ou 9, ou 3, ou 1. Quantos são os resultados possíveis? 4. 7, 9, 3 ou 1. Então, por isso que eu peguei o 2020, né? Notando que eu tenho 2020 números, e dividi por 4. Para saber quantas vezes esse ciclo 7, 9, 3, 1 vai se repetir. Então, esse ciclo, quando eu divido aqui, faço a divisão, o ciclo 7, 9, 3, 1 aparece 505 vezes perfeitas, porque o final aqui é 0. Se o final é 0, então aqui, ó, esse cara aqui vai terminar na última opção, 7, 9, 3, 1, então vai terminar no 1. Ficou mais claro assim? Deu para entender? Sim ou não? Ah, entendi. Entendido? Então você tem 7. Agora. Isso, você tem do 7 elevado a 1 até o 7 elevado a 2020. Tem 2020 números. Esses 2020 números, eles terminam em 7, ou 9, ou 3, ou 1. Como são 4 resultados possíveis, eu vou dividir por 4, né? E aqui, como o resto é 0, então vai parar exatamente aqui no 1. No último ciclo vai parar no 1, certo? Isso é uma forma de fazer a questão, né? A outra forma é o seguinte, ó, 7 elevado a 2020, ó, tu pode fazer assim também. Vamos lá, vamos fazer outra maneira aqui. A outra maneira é o seguinte. Pega 7 elevado... Faz do outra cor para não misturar com essa aqui. Pega 7 elevado a 2020. Isso aqui, a gente pode escrever assim, ó.
7 ao quadrado elevado a 1010. 2 vezes 1010 é 2020. Agora, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, é 49. Aí tu tem 49 elevado a 1010. O que acontece se a gente colocar um número que termina em 9 agrupando em pares? Ou seja, isso aqui a gente pode melhorar escrevendo assim, é 49 ao quadrado. E aí, quando a gente divide 1010 por 2, dá exatamente 505. Por que essa forma é interessante? Porque 49 ao quadrado, esse número aqui, ó, esse númerozinho aqui, vai terminar em quê? 9 vezes 9 é 81. Então, isso aqui vai terminar em 1, né? Termina em 1. Mas aí, pronto, acabou. Se eu tenho um número que termina em 1, multiplicado por ele mesmo, né? 505 vezes, isso aqui só vai poder terminar em quê? Em 1 também, vocês concordam? Né? Portanto, 7 elevado a 2020 também termina em 1. Eu acho essa solução aqui mais fácil, né? Mais rápido do que a primeira. Mas aí, dependendo dos números, né, que vai ser colocados aqui, pode ser que não dê para você fazer assim tão direto, certo? Aí você saber fazer aqui os casos, né, é importante, certo? Vou deixar um exemplo para vocês tentarem fazer também, tá? Então, o exemplo é o seguinte. Qual o dígito das unidades, tá? Qual o dígito das unidades de, vamos pensar aqui, sei lá, de 3 elevado a 2021, tá? Tenta pensar nesse exemplo aí depois, fazer, certo? Como eu disse, pelo amor de Deus, você não vai pegar o 3 e multiplicar 2021 vezes, não. Não vai fazer isso não, não vai acabar nunca, tá? E calculadora também não suporta, tá? Quem quiser tentar fazer com calculadora, não tem memória para isso aí, não. Vamos lá. A quarta é um pouco parecida, só que você vai ter uma soma aqui. Diga se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta. Então, tá aqui a afirmação entre aspas, ó. A soma 6 elevado a 2016 mais 9 elevado a 2017 é divisível por 5. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Quero opiniões. E aí? Por enquanto, vocês podem chutar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? E aí, o que você faria para mostrar que é verdadeira? Primeiro tem que usar aquela propriedade de separar a potência Separar? para poder somar. Separar. Fazer 9 elevado a 2016 vezes 9 elevado a 1. Essa propriedade está correta, é verdade. Mas essa propriedade aí, ela não precisa ser usada, não, certo? Na verdade, o que você vai pensar aí é a questão dos padrões, né? Que a gente está vendo na questão anterior. As potências de 6, pensa um pouquinho. As potências de 6 só terminam em quê? Toda potência de 6 só vai terminar só vai ter uma opção para ela, né? A não ser o 6 elevado a 0, né? Porque o 6 elevado a 0 é 1, né? Vai terminar em 1. Mas qualquer potência maior, 6 ao quadrado dá quanto? 36. Termina em 6, né? 6 à terceira dá 216. Termina em 6 também. Então, toda vez que você pega um número que tem final 6, né? E multiplica por um número que tem final 6, né? Se eu pegar aqui um número qualquer, não importa o tamanho dele, né? Desse número, certo? E esse número aqui tiver final 6, e eu multiplicar por um número aqui maior ou menor do que ele, não importa, tá? Que tenha final 6, 6 vezes 6 é 36. Então, isso aqui sempre vai ter final 6. Dá um número aqui, e esse número aqui vai ter final 6. Então, é com base nisso aí que a gente vai tentar responder. Eu preciso saber qual é o último dígito dessa parte, né? Dessa parcela aqui, 6 elevado a 2016.
e preciso saber qual é o último dígito dessa parcela aqui, 9 elevado a 2017, tá? Então, a solução vai girar em torno disso. Vamos lá. 6 elevado a 1 é 6. 6 elevado a 2 é 36. 6 elevado a 3 é 216. 6 elevado a 4 é 6 vezes 6, 36, vai 3, 9, 6 vezes 2, 12. Pronto. Então, perceba, ó, sempre que eu tiver uma potência de base 6, ela vai terminar em 6, ó. Sempre, tá? Sempre vai terminar em 6. Então, isso aqui termina em 6. Ok? Agora, vamos para outra parte. Vamos para a parte do 9, né? Vamos pegar a parte do 9 agora. Então, 9 elevado a 1 é 9. 9 elevado a 2 é 81. 9 elevado a 3 é isso aqui vezes 9, então é 729. 9 elevado a 4 vai ser isso aqui, que é 729, né? Vezes 9. 9 vezes 9 é 81, então isso aqui vai dar um número grande que vai terminar em 1, né? 9 elevado a 5, você vai pegar, deixa esse 5 aqui, saiu triste. Vamos lá. 9 elevado a 5, você pega 9 elevado a 4 e multiplica por 9, né? Então, o 9 elevado a 4, você viu que terminou em 1. Você vai pegar um número que termina em 1 e multiplicar por 9. Então, o resultado aqui, dessa multiplicação, vai terminar em quê? Terminar em 9. Então, o que é que você está observando aqui? Qual é o padrão? É que as potências de 9, ou elas terminam em 9, né? 9, 9. Ou elas terminam em 1. Então, aqui, ó, termina em 1. Essa daqui termina em 1. E assim vai. Quando for a próxima da lista aqui, vai ser o 9 elevado a 6, tá? Vai ser o 9 a quinta vezes 9, então ele vai terminar em 1, tá? Então, sempre assim. Aí, aqui tem uma relação entre o expoente e esse final. Você tá notando, você vai notar o seguinte. Sempre que o expoente for ímpar, o final é 9, ó. 1 é ímpar, o final é 9. 3 é ímpar, o final é 9. 5 é ímpar, o final é 9. Então, sempre que eu tenho 9 elevado a um expoente ímpar, né? Ímpar, esse expoente aqui, isso aqui termina em 9. Termina em 9, tá? E sempre que eu tiver 9 elevado a um expoente par, certo? Um expoente par, isso aqui termina em 1, tá? Ó. Vamos aqui, ó. 9 elevado a 2, ó. Par, termina em 1. 9 elevado a 4, 4 é par, termina em 1, e assim vai, tá? Então, o padrão do 9 é sempre esse. Como eu tenho ali 9 elevado a 2017, 2017 é o quê? Par ou ímpar? Isso aqui é ímpar, né? Isso aqui é ímpar. Então, como isso aqui é ímpar, então isso aqui vai terminar em quê? Em 9. Termina em 9. Pergunta que não quer calar. Se eu estou somando um número que termina em 6 com um número que termina em 9, o resultado vai terminar em quê? E aí? Hein? 5. Exatamente. Por quê? Porque 9 mais 6, 15, né? Aí quando você vai montar a continha, você bota o 5 e vai, faz aquele negócio, vai 1, né? Esse vai 1 não interessa, né? Porque a gente quer saber o final, certo? Então vai terminar em 5. Todo número que termina em 5 é divisível por 5? Quando é que o número é divisível por 5? Qual é o critério? Quando termina em 0. Termina em 0 ou 5, exatamente. Então, o número só é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, qual é a conclusão? 6 elevado a 2016 mais 9 elevado a 2017 termina
em 5. Portanto, a afirmação é verdadeira, né? Portanto, a afirmação... Mas não era para ser não 6 mais 1, porque 2017 é ímpar. Então eu terminei em 1, não? Como é? Ímpar. Não. Presta atenção. 2017 é ímpar. Quando é ímpar, termina em 9, ó. 9 elevado a 1 dá 9. 9 elevado a 3, ó. 729. Tá. Né? Cuidado, certo? Termina em 9. Né? Eu confundi. Ímpar aqui, ó. Isso. É aqui, ó. Ímpar, termina em 9. Quando é par, termina em 1, certo? Exatamente aquela ideia de agrupar os pares, né? Quando você agrupar os pares, 9 vezes 9 é 81, né? Aí vai ficar 81 vezes 81 vezes 81 vezes 81, né? Vai ter final 1, certo? A ideia é por aí, né? Pronto, eu não fiz assim, mas é outra maneira de você ver o 2017, né? Eu não sei se o rapaz estava querendo dizer isso naquela hora. Você pode fazer assim, 9 elevado a 2017, você pode fazer assim, 9 elevado a 2016 vezes 9, né? Aí aqui, isso aqui você divide aqui por 2, fica 9 ao quadrado elevado a 1008, né? 1008, vezes 9. 9 ao quadrado é 81, então fica 81, né? Vezes não, elevado a 1008, vezes 9. Esse aqui, 81 elevado a 1008, né? Isso aqui vai terminar em 1, obviamente, né? Termina em 1. Termina em 1. Se eu estou pegando o número que termina em 1 e multiplicando por 9, né? Então o resultado termina em 9. Então esse aqui, de fato, vai terminar em 9. Tem que terminar em 9, certo? É outra ideia para você concluir a questão lá do 9, certo? Então, de fato, a afirmação é verdadeira, né? Porque esse aqui termina em 6, esse aqui termina em 9, 6 mais 9 é 15, então vai terminar em 5. Vamos lá. Vamos ver se eu deixo um exemplo disso aqui. Eu vou pensar agora, tá? Vou fazer aqui um exemplo aqui. Verifique, aí, vamos aqui. Verifique se 3 elevado a 2010 mais, deixa eu ver aqui, pensar direitinho, 4 elevado a 2020 é divisível por 5. Então, verifique se 3 elevado a 2010 mais 4 elevado a 2020 é divisível por 5, certo? Então, vocês vão tentar fazer essa daí, tá? Vamos para a próxima, vamos lá. Quinta. Na 5, ele diz o seguinte, marque a opção que apresenta o maior dos 5 números. Essa daí, né? Essa daí é brincadeira de menino, né? O que você faz, ó? Você vai fatorar as bases, né? Você vai fatorar cada base dessa daqui, ó. Vamos aqui para o item A. Ó, item A. Eu tenho 4 elevado a 50. Então, 4 elevado a 50, isso aqui é igual a quê? O 4 é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado elevado a 50, né? 2 vezes 50 é 100. Então, isso aqui dá 2 elevado a 100. Pronto. 2 é primo, não dá mais para fatorar, deixa assim. Vamos para o item B. Aí tu vai para o item B. 8 elevado a 11. Então, 8 elevado a 11. Isso aqui vai ficar... O que é o 8? É 2 à terceira. Então, 2 à terceira elevado a 11. 3 vezes 11 é 33. Então, vai ficar 2 elevado a 33. Já é menor, né? Ó, por que eu faço esse... Vamos refletir um pouquinho. Por que eu faço esse negócio de igualar as bases? Porque eu só posso comparar aqui, quer dizer, não é que eu só posso comparar se as bases forem iguais. É bom a gente comparar quando as bases são iguais, porque a que vai ganhar, né, a que vai ser maior,
né? É aquela que tiver o maior expoente, certo? Quando a base é diferente, a gente tem outras questões aí para trabalhar, tá? A dificuldade da base é diferente, a gente vai contornar. Então, ó, 2 elevado a 100, 2 elevado a 33. O maior tem que ser o 2 elevado a 100, né? Vamos para o C, né? Que a gente não fez os outros ainda. Vamos aqui, item C. Na C, tu tem 16 elevado a 9. Então, como é que vai ficar? 16 elevado a 9. O 16 é 2 à quarta. Então, 2 à quarta elevado a 9. 4 vezes 9, 36. Aí vai ficar 2 elevado a 36, né? Não é o maior ainda, né? Ninguém superou 2 elevado a 100 ainda. Vamos para o item D. Item D aqui. Na D, tu tem 32 elevado a 2. Então, vai ficar 32 elevado a 2 igual. O que é 32 fatorado? É 2 à quinta, né? 16 vezes 2, né? 32. Então, 2 à quinta elevado a 2. Multiplica o expoente, 5 vezes 2. 10. Então, vai ficar 2 elevado a 10. Não é o maior, nem perigo. E vamos fazer o item E. Então, aqui o item E. No item E, você tem 25 elevado a 40. 25 elevado a 40. Tudo bem que aqui não vai dar para trazer para a base 2, né? A gente traz para a base 5. Então, isso aqui é 5 ao quadrado elevado a 40. 40. Então, vai ficar 5. 2 vezes 40 é 80. Pronto. E agora? E agora, quem é maior? Esses aqui do meio, não vou me preocupar com eles, né? Esses aqui não tem como ser, porque eu já tenho 2 elevado a 100. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar quem é maior. Quem é maior, 2 elevado a 100 ou 5 elevado a 80? O que vocês acham? E aí? Quem é maior? Hein? Quem é maior? 2 elevado a 100 ou 5 elevado a 80? Como é que você faz Eu para acho que é o decidir? 5. Hã? Eu sei também. O 5? Sim. Vamos comparar, vamos lá. Como é que a gente compara? A gente faz assim, ó. A gente vai tomar aqui uma desigualdade. É o seguinte, será que o 2 elevado a 100 é maior do que o 5 elevado a 80? Será? Né? Se for verdade, como é que a gente pode quebrar essa potência? 2 elevado a 80 vezes 2 elevado a 20, concorda? 80 mais 20, quanto é, né? 100? Então, eu posso fazer isso. Será que isso é maior do que 5 elevado a 80? Opa, 80. Tá? Será que isso é maior? Se isso for verdade, o que vai acontecer? Eu vou passar o 2 elevado... Preste atenção no que eu estou fazendo, tá? Eu estou verificando se é verdade. Se isso for verdade, isso aqui é verdade. Se isso aqui for verdade, então, o 2 elevado a 80, que está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Eu posso fazer isso na desigualdade. Claro, porque esse número aqui é positivo, tá? Eu estou dividindo por 2 elevado a 80 aqui e aqui. Então, se isso for verdade, o 2 elevado a 20, ele vai ser maior do que 5 elevado a 80 sobre 2 elevado a 80. Mas se isso for verdade, o 2 elevado a 20 vai ser maior, propriedade de potência aqui. Aqui você tem 80 no expoente, e aqui você tem um expoente 80 também. Então, isso aqui você pode fazer assim, ó. Você pode colocar um parênteses e colocar o 5 sobre 2, o 5 sobre 2, tudo elevado a 80, tá? Porque o expoente é o mesmo expoente para o 5 e para o 2. Pronto. Mas se isso for verdade, o 2 elevado a 20 vai ser maior do que 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5 elevado a 80. E aí, pessoal, isso aqui é verdade? 2 elevado a 20 é maior do que 2,5 elevado a 80? É verdade? Ou é mentira? Tu tem 2 elevado a 20 só aqui. Como é que isso aqui vai ser maior do que isso aqui? É falso. É falso, porque essa base 2,5 é maior do que essa base aqui.
E além dessa base 2,5 ser maior, esse expoente aqui é maior do que esse, ó. Então, isso aqui é falso de cara, né? Isso aqui é falso. Mas a gente obteve essa desigualdade falsa afirmando o quê? Isso aqui, né? Então, isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, é porque o contrário é verdadeiro. Ou seja, o que é verdade, então? Então, é verdade que 2 elevado a 100 é menor do que 5 elevado a 80, né? Portanto, a verdade é que 2 elevado a 100 é menor, né? Aqui é maior, então é falso, é menor do que 5 elevado a 80. Pronto. Então, qual é o maior número aqui? É esse rapaz aqui, ó. O maior número é 5 elevado a 80. Que é o que ele quer saber, né? Marca a opção que corresponde ao maior dos 5 números. E o 5 elevado a 80 é equivalente ao 25 elevado a 40. Então, a alternativa correta é o item E. Certo? Deu para entender? Essa daqui eu não vou deixar um exemplo, não, porque vai ser difícil criar um negócio de cabeça aí para, certo? Com item A, B, C, D, E. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para a sexta. Vamos aqui. Sexta é bem simples. Observe as duas maneiras de calcular 1/3 ao quadrado. Então, ele pegou aqui, ó. Tem duas maneiras. O que ele fez? 1/3 ao quadrado, isso é 1/3 vezes 1/3, né? Ó, tá elevado a 2, então é ele vezes ele mesmo. 1 vezes 1 sobre 3 vezes 3. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Então, 1/9. Isso aqui é a primeira maneira de calcular. Qual é a segunda maneira? Essa segunda maneira aqui é usando a propriedade, que eu até usei agora há pouco. Se você tem A sobre B, claro que o B é diferente de zero, elevado a N, isso aqui se separa assim, ó. Separa com o traço de fração, A elevado a N sobre B elevado a N. Então, aqui ele separou. Então, ele fez 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Vamos ver o que ele quer. Item A. A exemplo do que foi feito acima, calcule 1/5 ao quadrado das duas maneiras apresentadas. Então, vamos lá. Item A. A primeira maneira qual é? A gente fazer assim, 1/5 ao quadrado. Isso é 1/5 vezes 1/5. Isso aqui vai ficar 1 vezes 1 sobre 5 vezes 5. 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 5 é 25. Pronto. Isso aqui foi a primeira maneira. Como é que a gente faz de acordo com a segunda maneira? Aplicando a propriedade. Então, 1/5 ao quadrado, a gente pode fazer assim também. 1/5 ao quadrado. Isso é 1 ao quadrado, né? Sobre 5 ao quadrado. Você distribui o expoente, né? Para as duas bases. 1 ao quadrado continua 1 e 5 ao quadrado é 25, tá? Isso aqui é até a maneira de você demonstrar a propriedade, é essa aqui, tá? Você faz essas duas maneiras aqui. Então, o item A, beleza. No item B, faça o mesmo para 2 sobre 5 a terceira. Então, o item B, vamos lá, mesma ideia. Então, o item B, você vai fazer 2/5 a terceira da primeira maneira. Então, vai ficar 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Então, isso aqui vai ficar como? Em cima, 2 vezes 2 vezes 2. E embaixo vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Pronto. Então, aqui, a primeira maneira. A segunda maneira, como é que faz? 2/5 elevado a 3, aplica a propriedade. Então, vai ficar 2 à terceira sobre 5 à terceira. 2 à terceira, sabemos que é 8, é a mesma coisa que isso aqui, 2 vezes 2 vezes 2. E 5 à terceira é 125. Tá? Pronto. Item A e item B dessa questão aí, sem dificuldade. Certo? Vamos ver qual é a próxima aqui. Determine a quantidade de divisores positivos do número 432. Vamos lá.
Então, o que eu tenho que fazer para obter a quantidade de divisores do 432? Eu tenho que fatorar o número, né? Então, a gente vai começar fatorando o número aí. Então, eu vou pegar aqui o 432 e vou fazer a divisão sucessiva aqui. Então, eu vou começar, como ele é par, né? Por 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1, 2 para 3 é 1, forma 12. Então, aqui fica 6. Por 2 dá 108. Por 2 dá 54. Por 2 dá 27. Agora, por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Aí você conta aqui a quantidade de fatores, no caso. Quantos fatores 2? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes. Agora, você vai contar a quantidade de fatores 3, ó. Tem 1, 2, 3. Então, vai ficar 3 elevado a 3. O que é montar um divisor? Então, montar um divisor é escolher um expoente para o 2 e, em seguida, escolher um expoente para o 3. Aqui ainda você vai usar um pouco do princípio multiplicativo, tá? Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, tá? Então, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Quantas escolhas eu tenho para esse expoente aqui? Quantas? Diga aí. Quem sabe? Quantas escolhas? 4 ou 5? Ninguém sabe? Ó, tu tem 2 elevado a 4. 5, né? Por que 5? Sabe dizer? Porque é do 0 ao 4. Exatamente, porque é do 0 ao 4. Você tem isso. A maior potência de 2 que divide esse número é 2 elevado a 4, né? Então, aqui eu posso colocar 0, 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, vai ter 5 opções. E para o 3, eu tenho quantas opções para o 3? Para o 3, eu vou ter quantas? Para cá? Eu vou ter 4, né? Vai ser o quê, ó? 0, 1, 2 ou o próprio 3, né? 3. Então, se você aplica aqui o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, você vai ter o número de opções daqui, né? Que no caso vai ser 5, vezes a quantidade de opções para cá, né? O expoente do 3, que vai ser 4. 5 vezes 4 dá quanto? 20. Então, determine a quantidade de divisores positivos. Então, ele tem 20 divisores positivos. O que você tem que fazer? Você tem que fatorar o número, né? Para cada expoente desse aqui, você coloca uma opção a mais, porque tem o 0, né? A opção do 0. Que divisor eu estou formando quando eu estou pegando 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0? É o divisor natural de todo número, né? 1 vezes 1, que é, no caso, 1, certo? E aí você aplica aqui o princípio fundamental da contagem. Eu vou ver se dá tempo eu fazer a oitava. Deixa eu ver se a oitava é muito grande, tá? Deixa eu ver se dá para fazer a oitava. Mostre que todo quadrado perfeito possui quantidade ímpar de divisores positivos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem. Vocês vão pensar também na nona, certo? Se 9 elevado a 1000 mais 9 elevado a 1000 mais 9 elevado a 1000 é igual a 3 elevado a x, determine x. Vocês vão pensar nessa. E vão pensar também na décima, tá? Calcule a soma dos dígitos desse número aqui. Como eu já disse antes, ó, essas questões você não vai calcular 10 elevado a 2020, tá? Tem que ter um padrão. Então, a dica que eu dou é o seguinte, vai olhando as potências de 10 assim, ó. Tenta pensar o seguinte, 10 elevado a 1 menos 1 sobre 3. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá 10 menos 1 sobre 3. Isso aqui dá 9 sobre 3, que dá 3. 10 elevado a 2 menos 1 sobre 3, quanto é que dá? Dá 100 menos 1 sobre 3. 100 menos 1 é 99, sobre 3, que dá quanto? 33, né? Então, vai pensando, ó. Quando o expoente é 2, eu tenho 2, 3 aqui. Quando o expoente é 1, eu tenho 1, 3. Será que quando eu fizer 10 a terceira menos 1 sobre 3...
Qual será o resultado aqui? Será que vai ser 3 algarismos de 3, tá? Então, para essa daí, vocês vão tentar pensar dessa forma, ok?